Olá, hoje eu vou falar sobre um outro extremo da doença do refluxo, né? Se ontem a gente conversou sobre aquela paciente que tinha uma questão de dietética alimentar muito importante e que a mudança apenas na ingestão do excesso de carboidratos, né, no excesso de glúten, no excesso de trigo, uma mudança na dieta melhorou 100% o refluxo dela. Hoje eu queria contar uma outra história. Quando a dieta não funciona e quando esse refluxo vem desde criança. Gente, só para, vamos dizer assim, colocar isso em pratos limpos, eu não trato de crianças, tá? Então, eu vou contar a história de uma paciente que chegou no consultório também. Isso foi no meu consultório particular, faz um tempinho já. Ela tem 19 anos, é uma menina extremamente inteligente, 18, 19 anos. É uma menina extremamente inteligente, inclusive vai fazer faculdade de medicina, fazer vestibular para medicina, está estudando para isso. Ela, desde os 1 a 2 anos de idade, que ela sofre de refluxo. Ela é filha única, a mãe dela conta uma história assim bastante interessante, que desde muito pequena ela regurgitava o leite materno, depois a comida e tal, e isso era meio que desesperador para a mãe. E a gente deve considerar que o refluxo ele é fisiológico, ou seja, ele é normal, ele é aceitável até 2 anos de idade, tá? Quando a criança tem esse mecanismo da válvula aqui um pouco mais afrouxada entre o esôfago e o estômago, que é normal esse afrouxamento até uns 2 anos de idade. E a gente pode considerar que esse refluxo não é patológico, não é uma doença, né? Ele passa a ser uma doença quando esse refluxo na criança começa a impactar, causando outras doenças, por exemplo, pneumonias, broncoaspiração, perda de peso, a criança não consegue, não tem um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Então isso pode ser considerado, esse refluxo ele é considerado patológico, vamos dizer assim, e às vezes até passível de correção cirúrgica nessa idade, na infância. Não era o caso dessa paciente de 18 anos, tá? Ela manteve um refluxo patológico, vamos dizer assim, depois dos 2 anos de idade, mas nunca teve um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dela. Sempre foi muito bem na escola, teve o crescimento adequado, a curva de aprendizado dela normal, pelo contrário, ela é super inteligente, sempre bem nutrida, etc. Né? Porém, desde os 2 anos de idade, a mãe conta que ela sempre usou medicações anti-refluxo. No começo era a famotidina, depois a ranitidina e quando adolescente, vejam só, o omeprazol. Ela tem tanto refluxo que ela praticamente dorme sentada. Ela tem tanto sintoma que ela tem às vezes voz rouca, ela toma medicações já pelo menos há 15, 16 anos para refluxo e obviamente já passou em vários colegas. A grande questão é que ninguém indicou a cirurgia dela antes, porque nós temos uma questão importante. Se ela não tem um atraso do desenvolvimento motor, psíquico, enfim, pedagógico, a gente acaba optando por aguardar a correção cirúrgica na idade adulta. Por quê? Porque a criança vai crescendo, se ela for operada muito jovem, ela vai crescendo e a cirurgia tende a não, com o passar dos anos, a não funcionar mais pelo crescimento do próprio corpo. Porém, ela sofria tanto e sofre tanto que a gente fica pensando se valeria a pena operar naquela época. Bom, leite derramado, né? A gente não pode mudar o passado. O fato é que essa menina tem os exames assim. Todos de esôfago muito alterados, tem uma pequena hérnia do estômago, uma pequena hérnia do estômago, uma hérnia de hiato que a gente chama. E tem uma fraqueza muito grande da transição entre o esôfago e o estômago. Ela sai sempre com as medicações na bolsa. Quando ela vai fazer alguma confraternização, que ela vai comer ou tomar alguma coisa diferente, ela já toma medicações, 5, 6 medicações que a gente chama de procinéticos.
domperidona, bromoprida, metoclopramida, que são Plasil, Digesan, Motilium, fora o omeprazol crônico que ela já toma. Ela já tem algumas alterações do ritmo intestinal secundárias ao uso crônico, né, do prazol, e ela tem assim ela é muito inteligente, então ela sabe exatamente o que ela quer, já estudou muito a respeito disso. Então a gente vai programar a cirurgia dela, eu já pedi todos os exames, a gente vai programar a cirurgia dela no momento oportuno, quando ela estiver mais tranquila, já conversamos com a família inclusive. Esse é um caso extremo, esse é um outro caso em que a gente realmente pensa que esse defeito ele vem provavelmente aí congênito, porém não teve, por incrível que pareça, uma repercussão dentro de todo o desenvolvimento dessa menina. Uma menina saudável, enfim, e a gente fica realmente muito tendencioso a operar e a resolver o problema dela, porque a qualidade de vida dela com o refluxo praticamente é nula. Tá bom? Então ontem a gente conversou sobre um extremo em que a dieta é um fator primordial, né, no tratamento e a correção do estilo de vida do refluxo, e hoje a gente está conversando a respeito de uma coisa que praticamente é congênita e não tem jeito senão tratado cirurgicamente, tá bom? E você, onde que você está aí com o seu refluxo? Será que seu refluxo tem jeito? Manda aí um comentário para mim. Um abraço, até o próximo vídeo.